Eu queria falar um pouco sobre esse relacionamento que a gente tem, né? E os relacionamentos são muito importantes para a gente viver a nossa vida. Então, principalmente, o Data Show sumiu, né? Mas a ideia é da gente viver um relacionamento no mundo com as pessoas. Uma coisa interessante da devocional que a gente está tendo todos os dias aí no seu manual, né? A última pergunta é essa. O que é um mundo dentro do texto bíblico? Por que é importante você sempre identificar o mundo? Porque a gente precisa conhecer o meio por onde a gente mora, o meio onde a gente mora, como que são as pessoas com quem a gente vive. A gente tem crise, eu falei no começo, nos primeiros dias eu falei, a gente tem crise porque em casa a gente fala chinês, e na escola a gente fala em português, e às vezes a gente tem uma crise quando a gente chega em casa, porque a cultura da escola é diferente da cultura de casa, os meus amigos são diferentes dos meus pais, e assim, a gente tem às vezes a gente entra em conflito, e às vezes é interessante a gente entender como que o mundo funciona, em que mundo que você vive. Jesus, ele fala muito desse mundo. Jesus fala muito de como é esse nosso relacionamento com o mundo. Jesus Cristo, vou trazer um texto para vocês hoje, que ele fala assim: você está nesse mundo, mas você não pertence a esse mundo, você é cidadão de um outro lugar. Você é cidadão do céu. Você está nesse mundo, mas você não pertence a esse mundo. Aliás, o mundo vai te perseguir, o mundo vai te odiar. E eu queria que a gente pudesse pensar um pouquinho nessa ideia. E assim, eu não sei se você sabe, mas aqui nesse acampamento, você que é cristão, você que acredita em Jesus, você é maioria. A minoria aqui são pessoas que não acreditam em Deus, que falam assim: não acredito em Deus, não quero acreditar em Deus, não sei o que eu estou fazendo aqui, eu vim aqui só para ver a mulherada, sei lá. Mas assim, talvez esse povo é minoria aqui. Mas amanhã, quando a gente voltar para nossa casa, em agosto começar de novo, quando começar as nossas aulas de novo, você vai voltar a ser minoria. Você é a minoria no meio que você vive. Você olha para a sua classe, não sei se alguém já teve essa curiosidade de falar assim: ô pessoal da minha classe, quem é crente aqui, levanta a mão. Não faça isso. Não faça isso. Com certeza você vai ser minoria. E aí, é o mundo que você vive. A gente sofre pressões sociais na nossa vida. Para você ser aceito, você precisa usar um certo tipo de roupa. Sabe, eu tenho uma amiga que estuda, uma adolescente na minha igreja que estuda no Mendel, e ela saiu de lá esse ano porque ela estava sofrendo um pouco de bullying, porque ela não tinha roupa de marca, ela não tinha uma bolsa que tinha um macaquinho pendurado, caramba. Eu falei: pega minha foto, pendura lá, põe um macaquinho lá, mano, sabe? E ela sofria esse preconceito que ela não tem chapinha, que ela não tem. E aí ela sofreu tanto que ela resolveu mudar de escola, sabe? E a sociedade pressiona. O quê? Só você não beijou na boca? Meu Deus. Não fala mais comigo, né? Sei lá. Sabe, a gente sofre pressão social. E você precisa enfrentar isso, você precisa enfrentar na sua vida esse tipo de pessoas, esse tipo de meio que você vive. Então, o relacionamento com as pessoas no mundo, você vai ver que existe muitos tipos de pessoas, e eu queria falar um pouquinho sobre isso. Mas uma coisa interessante, em Colossenses capítulo 4, versículos 5 e 6, ele diz assim: sejam sábios no procedimento para com os de fora, aproveitem ao máximo todas as oportunidades. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Sabe, a gente precisa saber responder às pessoas, a gente precisa aprender uma coisa chamada apologética. Apologética é uma palavra muito bonita, né? Mas assim, ninguém entende. Apologética significa você defender a sua fé. Você precisa saber defender as suas convicções. Eu acredito que Deus existe. Mas como assim você acredita que Deus existe? Cadê Ele? Mostra Ele para mim. E aí você precisa saber defender a sua fé. Sabe, eu sou uma pessoa assim que, na minha faculdade, quando eu entrei, tinha uma japanela. Sabe o que é japanela? A panela dos japa, né? A japanela, e eles viviam sempre juntos. E eles ficavam assim: Joel, anda com a gente. Eu falei: não, eu vou andar com todo mundo, né? Aí tinha a panela dos cristãos também, dos evangélicos.
Aí eles falaram, Joel, anda com a gente. E eu, não, vou andar com todo mundo. E eu andava com os caras mais malucos da minha faculdade. Eu era da diretoria da Atlética e eu fazia 5 esportes na época da faculdade. E eu era o diretor de um dos esportes, do xadrez. Porque não tinha ninguém que jogava xadrez, só eu. Então assim, eu era o diretor de xadrez. Mas eu lutava judô, fazia tênis de mesa, tênis de campo, né? Eu fazia vários esportes. Mas assim, eu andava com os caras. E teve o primeiro ano que eu entrei de calouro, que foi a primeira vez que a minha faculdade, para quem não conhece a minha faculdade, tem um nome internacional, ela chama UNIPE. Tá? Eu estudei na UNIPE. E aí a gente tinha... na Interodonto, quando juntava as faculdades, foi a primeira vez que o tênis de campo ganhou a Interodonto. E a gente ficou em segundo lugar na classificação geral. Isso foi um milagre da natureza. A Unip nunca tinha chegado no meio das faculdades da Interodonto a pegar o segundo lugar. E a gente chegou no primeiro dia de aula, todo mundo contente, sabe? Nossa, um milagre, a gente chegou em segundo lugar, a gente ganhou o tênis, ganhou não sei o quê, né? E os caras chegaram para mim e falaram assim, Joel, vamos beber, vamos comemorar, vamos beber. Aí eu olhei para eles e falei, vamos. Aí a gente foi beber, né? A gente chegou lá na padaria, aí meu amigo me abraçando, ele sabia que eu não bebia, mas ele me abraçou e falou assim, não, hoje o meu amigo vai beber, vê 5 cervejas. Eu falei assim, vê 5 cervejas e um suco de laranja. Aí o cara falou assim, não, Joel, hoje você vai beber com a gente, cara, hoje a gente vai comemorar, você ganhou o tênis, cara, hoje a gente vai comemorar, você vai beber com a gente. Eu falei, vou beber com vocês, me vê o suco de laranja. Aí o cara falou assim, ele falou uma frase, não tem como esquecer essa frase, ele falou assim, não, Joel, se você não beber comigo hoje, você não é meu amigo. Aí eu olhei pro cara assim, com muita convicção, sabe? Eu cheguei a fazer aquela cara de triste, sabe? Eu falei pra ele assim, mano, será que a nossa amizade só vale um copo de cerveja? Será que a nossa amizade só vale um copo de cerveja? Eu lembro que ele estava todo feliz assim, ele começou a ficar assim. Aí ele virou para a mulher da padaria e falou, 2 sucos de laranja. Sabe, a gente precisa ter um pouco de sabedoria para responder às pessoas. Você precisa ter um pouco de jogo de cintura. E eu acredito que uma coisa que a Bíblia fala, que assim, quando você não souber o que falar, o Espírito Santo vai colocar a palavra na sua boca. Se você deixar o Espírito Santo controlar, porque senão vai sair uma história do panda, vai dar tudo errado. Mas se você deixar o Espírito Santo controlar a sua vida, vai sair alguma coisa muito legal da sua boca. Eu conheço uma história que num país comunista, nesse país comunista, tipo, não podia andar, as pessoas não podiam andar em grupos grandes, porque senão virava uma manifestação, né? Mas 2 pessoas estavam indo para a igreja, só que era uma igreja subterrânea, uma igreja secreta, porque nesse lugar era proibido ter igreja evangélica, mas esses caras estavam indo para a igreja, eles estavam indo lá, e aí, quando eles estavam indo para a igreja de manhãzinha, um agente secreto lá do socialismo, sei lá, ele chegou e apontou a arma para os caras e falou assim, para onde vocês estão indo? Ele estava desconfiando que esses 2 caras estavam indo para a igreja. E ele apontou a arma para o cara e falou, para onde vocês estão indo? Daí os caras, e agora? O que eu falo? Cara, não posso mentir, né? Porque se eu mentir, eu estou pecando contra Deus. O que eu falo? Aí os caras olharam para o outro e eles falaram para o guarda assim, para o guardinha, é que o nosso irmão mais velho morreu, e a gente vai ler o testamento dele para saber o que ele tem para nós. Não sei se você entendeu. O nosso irmão mais velho morreu e ele deixou um testamento e a gente vai ler esse testamento. Cara, essa frase foi maravilhosa, cara. Essa frase foi linda. Aí o cara falou assim, aí o guarda falou assim, então tá bom, vai lá. Vai lá ler o testamento do seu irmão. O guarda até incentivou, né, mano? Vai lá ler o testamento do teu irmão. Cara, sabe, eu acredito que você... Valeu, brother, você é o cara, mano. Você vai pro céu, mano. E, sabe, eu acredito que quando você precisar, Deus, ele vai colocar as palavras na sua boca. Água também. Mas sabe, você precisa confiar nesse Deus.
Se você estiver buscando esse Deus, se você estiver ligado a esse Deus, com certeza, sabe, a palavra fala assim, que o seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Sabe, tem muito crente cristão, que na escola você fala assim, você vai na igreja domingo? Aí você fala assim, vou, que droga, eu vou, né? Tipo, parece que você é um perdedor porque você é crente. Meu, você tem Jesus no coração, você é mais que vencedor. Você deveria mostrar muita alegria na sua vida. Sabe, eu sou um cara que dou risada do nada. E na minha faculdade eu dava muita risada. E acho que é porque eu dava muita risada, eles me escolheram como representante da classe, né? E eu representava a classe, no final da minha faculdade eu fui o orador da turma. E eles falavam assim, cara, Joel, você é muito legal, você é muito engraçado. E um dia um cara perguntou assim, bêbado, né? Ele estava bêbado na festa da Udom. Por que você é tão engraçado? Aí eu falei assim, porque eu tenho Jesus no meu coração. E Ele me dá muita alegria, cara. Jesus mudou meu viver, cara. Eu tenho uma vida muito alegre por causa de Jesus. Aí eu lembro que ele começou a chorar, né? Porque desde que eu entrei na faculdade, eu já falei para ele, ó, eu vou fazer odonto, mas assim, eu vou fazer odonto para ser missionário. Eu quero usar a odontologia para abrir portas, para falar de Jesus para as pessoas, ajudar os necessitados, né? E desde o começo, aí quando eu estava falando com ele começou a chorar. Joel, não vai não, cara, fica com a gente. Cala a boca. Quando você voltar à lucidez, a gente conversa de novo, né? Mas assim, sabe, se você estiver buscando a Deus, se você tiver o Espírito Santo na sua vida, Ele vai colocar respostas muito boas na sua boca. Você só precisa estar conectado a Ele. Só precisa deixar Ele sentar na tua cadeira, na cadeira da sua vida, e deixar Ele controlar, e deixar Ele guiar a sua vida. Sabe, porque quando Ele guiar a sua vida, as palavras boas, frases boas vão sair da sua boca. Eu tenho um amigo que ele estava na rua, né? E ele estava pensando, puxa, o que eu vou falar, né? E ele estava assim, querendo sempre dar as melhores respostas quando alguém perguntasse e colocasse ele na parede. E um dia alguém chegou para ele e falou assim, mano, você tem isqueiro? Ele estava com o cigarro na mão, falou, você tem isqueiro? Aí o cara não sabia o que ele falava. Eu sou cristão. Aí saiu correndo. Tipo, ele estava com tanto medo. Ele estava tentando responder as coisas pela própria razão dele e não deu. Ele soltou uma frase que não ajudou, porque o cara que estava com o cigarro na mão ficou assim, olhando para a parede, assim, o que está acontecendo? Então, você precisa ter isso. Sabe, uma coisa importante dentro da sua vida, e eu acho que é uma coisa que eu tenho tentado mudar na minha igreja. Geralmente a igreja, geralmente em acampamentos como esse, a gente se move pelas programações. A programação é a coisa mais importante de uma igreja, às vezes. A programação é mais importante de um acampamento, às vezes. Mas eu aprendi uma coisa na minha vida. Eu tenho isso como lema. Apagou de novo? Apagou de novo? Sumiu, né? Eu tenho um lema na minha vida que é assim: as pessoas, elas são mais importantes que a programação. Esse é o lema da minha vida. Para mim, as pessoas, elas são mais importantes que a programação. Se eu tiver algum evento para fazer, alguma coisa de programação para fazer, eu prefiro colocar as pessoas em primeiro lugar. As pessoas são mais importantes. Existem dois tipos de pessoas, de líderes. Existem os líderes exclusivistas, existem os líderes inclusivistas. Eu vou explicar para vocês. O que é um líder exclusivista? O líder exclusivista é um cara assim, que fala assim, tipo assim, eu quero criar um hall de amigos. Então eu vou escolher você é gordinho igual eu, então você vai ficar comigo, brother, yeah, né? Você é muito magro, não, você, né? Sabe, às vezes isso é exclusivismo, é você escolher as pessoas por favoritismo e andar só com essas pessoas. Geralmente é isso que acontece nas panelas. Quando você tem uma panela de amigos, geralmente a gente faz isso, a gente faz um exclusivismo. Você é bonita, então você pode fazer parte do meu grupo, porque aqui só tem menina bonita, né? E aí assim por diante. Mas, sabe, eu estava conversando com um amigo aqui no acampamento, e ele falou que a diferença do ano passado, do Inter do ano passado para esse ano, é que esse ano o grupo aqui, está menos panela, que as pessoas estão se conhecendo mais. E eu achei isso tão legal,
Sabe, você não precisa, quando você vem num lugar desse, tem várias igrejas, pessoas diferentes, de vários lugares diferentes. Mas você só anda com os caras da tua igreja. Você só anda com os amigos da sua igreja. Sabe, é uma oportunidade legal de você conhecer as pessoas, de você pensar em se relacionar, em conhecer, em fazer amigos novos. E isso é muito legal. Sabe, é uma coisa que eu queria deixar claro para vocês. Vocês estão nessa fase de fazer amigos. Em João capítulo... Ixi, sumiu. Né? O texto ele vai falar assim: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. A palavra permanecer, ela repete várias vezes nesse texto, em o Evangelho de João. Mas ele fala o seguinte: quando você permanece em mim, você dá fruto. Sabe, nas nossas amizades, para a gente gerar frutos, para a gente abençoar o nosso próximo, a gente precisa estar ligado na videira verdadeira. Esse texto ele fala assim, Jesus fala: eu sou o ramo principal e vocês são os ramos. Eu sou o caule principal e vocês são os ramos. Se vocês permanecerem ligados em mim, vocês vão dar frutos. Sabe, eu acho muito interessante quando a gente assiste filme e a gente aprende muita coisa legal, né? Se você prestar atenção nos filmes, tem muita coisa legal para aprender. E um dos filmes que eu mais gostei, principalmente porque eu falei para vocês que eu gosto muito de antropologia. E na antropologia, quando a gente estuda as culturas, eu achei muito legal. Um dos filmes que eu mais gostei para refletir nesse negócio da cultura foi o filme Avatar. Né? Não sei se você assistiu Avatar, mas assim... me falaram que o Avatar é os Smurfs quando eles crescerem. Ai, nada a ver. Mas tudo bem. O Avatar é uma cultura muito legal, de uma cultura de um planeta que embaixo da Terra tinha um tipo de um mineral que era super precioso, que gerava energia, não sei o quê. Mas uma coisa interessante desse povo, do Avatar, que eles... quando eles tinham problema, ou várias vezes na semana, no dia, não sei, eles pegavam aquele cabelinho deles assim, eles se conectavam na árvore. Aquela árvore era tipo, sei lá, os espíritos dos ancestrais, ou a fonte de origem da vida, sei lá o que era. Mas quando eles estavam com problema, sabe o que eles faziam? Eles iam lá e eles se conectavam àquela árvore, a árvore principal, a árvore grandona que protegia eles. E eu acho isso super interessante, porque tudo bem, eu não estou me conectando com os espíritos dos ancestrais, dos meus avós que morreram, mas assim, sabe, se Deus é aquele que gera a vida, que dá energia para mim, para eu manter a minha vida num bom andamento, eu preciso me conectar com esse Deus todos os dias, e eu preciso permanecer, de certa forma, sempre ligado a Ele. Às vezes eu tenho que desligar para fazer algumas coisas, mas eu sempre volto a me conectar com esse Deus. E sabe, nessa fase que vocês têm, nas suas amizades, mantenha-se conectado a Deus. É muito importante que você tenha essa ideia de permanecer conectado a Deus. Por quê? Porque você conectado a Deus, você vai abençoar as pessoas ao seu redor. Você conectado a Deus, você vai gerar frutos bons. E uma coisa interessante é que os frutos, eles nascem espontaneamente. Você não precisa forçar os frutos para eles sair. Você só precisa se manter conectado a Deus. Sabe, quando eu conheci a Jesus de verdade, com 16 anos, eu falava muito palavrão, né? Eu falava muito palavrão, assim, de cada 5 palavras... 4 era palavrão e 1 era preposição, né? E ligavam uma palavrão a outra. E inclusive eu cumprimentava meus amigos xingando. E aí, né? Eu já cumprimentava eles. E quando eles me xingavam, eu me sentia amado. Pô, esse cara gosta de mim, né? É engraçado, né? E eu lembro que quando eu realmente entreguei minha vida para Jesus, eu li Tiago capítulo 3, que falava sobre a língua. Da língua procede bênção e maldição. A língua é o órgão mais difícil de dominar no seu corpo. A língua é como se fosse o leme de um barco. O barco é tão grande, mas aquele leme controla toda a sua vida. E eu falei assim: Deus, eu quero parar de falar palavrão. E é uma coisa muito legal, porque quando você resolve parar de falar palavrão, o que é interessante é que você não consegue, né?
que o palavrão sempre vem assim na sua boca, né? E aí eu lembro que eu tentava trocar as palavras, né? Em vez de falar o palavrão, eu falava outra. Aí eu chutava a cadeira e falava, Carvalho, né? Aí eu via um São Paulino e falava, seu feira da fruta, né? Então assim, tipo, eu comecei a trocar para tentar parar de falar palavrão. E eu lembro que eu comecei a me policiar. Falei, nossa, fiquei um dia sem falar palavrão. Nossa, fiquei 2 dias sem falar palavrão. 3 dias. Aí um dia eu tava na praia com meu primo e eu tava jogando tênis com ele. E ele é menor que eu, ele é uns 5 anos mais novo do que eu. E eu nunca perdi dele, não tinha como perder do cara, mano, não tinha, sério. E aí eu lembro que eu fui jogar tênis com ele e eu já tava há 1 mês e meio sem falar palavrão. 1 mês e meio sem falar palavrão. Aí naquele dia eu tava jogando, comecei a perder do cara. Sabe, tem dia que parece noite, né? Tem dia que dá tudo errado, né? Você vai jogar e dá tudo errado, começa a dar tudo errado. E aí eu não sei o que aconteceu, eu perdi do meu primo. Eu fiquei tão bravo, mas eu fiquei tão bravo. Eu lembro que eu sentei no meio da quadra assim, e quando eu perdi, eu joguei minha raquete no chão assim, que eu fiquei muito bravo, e eu soltei um palavrão, sabe? Aí eu fiquei tão triste com aquilo. Aí eu sentei no chão, assim, no meio da quadra, assim, comecei a chorar. Aí o meu primo, tão bonzinho, né? Ele deu a volta na quadra, assim, ele bateu no meu ombro e falou assim, ô João, não fica assim não, cara, você sempre ganha de mim, mano, foi só hoje que você perdeu. Aí ele olha o cara me consolando, né? Aí eu falei pra ele, não tô bravo, não tô chorando porque eu perdi de você. Ele falou, então por que você tá chorando? Porque eu falei um palavrão. Quase que ele deu uma raquetada na minha cabeça. Mas sabe, eu tava tentando parar de falar palavrão pela minha própria força. Eu não pedi para Deus, Deus me ajuda a parar de falar palavrão, me ajuda a ter uma boca mais limpa, me ajuda a falar palavras mais doces, me ajuda a não falar coisa feia. Eu não tinha falado para Deus me ajudar. E a partir daquele dia eu falei, puxa Deus, eu estou tentando pela minha própria força, mas eu não estou conseguindo. Será que você pode me ajudar? Sabe, tem tanta coisa na sua vida que você não gosta. Tem coisas que você não concorda na sua vida. Tem coisa que você faz e que você fica com nojo de você mesmo porque você faz. E faz tanto tempo que você está tentando vencer isso pela sua própria força. E eu queria dizer para você que não vai conseguir. Você precisa de Deus na sua vida. E às vezes você precisa de alguém de Deus para deixar Deus ajudar a sua vida. Vou falar mais ou menos assim. Por exemplo, você não consegue parar de mentir. Eu não quero mentir, mas eu continuo mentindo. Aí você fala assim, Deus me ajuda, eu não quero mais mentir. Aí você pede para Deus e Deus começa a agir na sua vida. Mas sabe aquela guerra lá? Não, deixa que eu sento. Não, você não quer deixar Jesus sentar na sua cadeira da sua vida. E aí você acaba sentando lá e você acaba tentando resolver e tentar resolver as coisas pela sua própria força. Mas você não consegue. Mesmo pedindo para Deus, aí precisa de uma outra intervenção. Você precisa pedir para alguém mais velho te ajudar. Você precisa pedir para alguém mais velho te ajudar. Por quê? Alguém mais experiente na vida com Deus, que aí você vai ter um certo... você vai pedir ajuda para essa pessoa e você vai prestar contas para essa pessoa. Ela vai ligar para você, mandar uma mensagem, falar, e aí, como que está esse dia? Conseguiu vencer a mentira? Eu estou orando pela tua vida. E aí você, puxa, hoje não deu não, hoje eu menti e tal. E às vezes você precisa de uma pessoa para te ajudar a vencer e você permanecer conectado. Permanecer ligado em Deus, para que Deus possa manifestar na sua vida e abençoar as pessoas ao seu redor. Existe um princípio que chama princípio relacional da cruz. O princípio relacional da cruz, na verdade, é a ideia, primeiro, que o nosso relacionamento entre eu e Deus, nosso relacionamento eu e o próximo. Eu acho muito legal, não sei se tem algum católico aqui, mas quando eu era pequeno, eu tinha uma inveja muito grande dos católicos. Porque os católicos, eles faziam aquele sinal assim, né? E eu achava mó legal, cara. Eu falava, por que lá em minha igreja ninguém faz, né, mano? O dia que eu fiz, o pastor ficou mó bravo, me olhou mó feio, assim, né? O que você tá fazendo, né? Aí eu fiquei mó assim, né? Mas eu tinha inveja dos caras, porque eu achava esse sinal mó legal, né, cara? Aí um dia eu estudei esse sinal. Eu peguei o manual dos bispos católicos e lá tinha um estudo sobre o sinal da cruz. E eu achei isso muito legal.
Para você fazer o sinal da cruz, a sua palma da mão tem que estar virada para você. Primeiro você põe uma mão na testa, uma mão no peito, no ombro esquerdo e lado direito. Eu vi isso muito legal. Mas sabe que muitos católicos que fazem esse sinal, eles não sabem por que eles fazem esse sinal. Mas eles passam na frente de uma igreja, tem uma cruz, quando tem uma cruz eles vão e fazem. Eu vi um motoqueiro passando no meio na frente de uma igreja, ele começou a fazer o sinal, quase bateu o carro, né? Mas assim... Sabe, às vezes a gente não sabe por quê, mas é interessante você entender isso. O meu relacionamento com Deus e o meu relacionamento com o meu próximo. Como é importante você entender o princípio relacional da cruz. Sabe, se você, como eu falei para vocês, busque em Deus em primeiro lugar na sua vida e as outras coisas vos serão acrescentadas. Quando a gente mantém o nosso relacionamento com Deus, o nosso relacionamento com o próximo vai ser bom. Agora não tenta fazer o contrário. Meu relacionamento com o próximo está bom, então meu relacionamento com Deus está bom. Não. Primeiro o seu relacionamento tem que estar bom com Deus. Quando o seu relacionamento com Deus está bom, você consegue amar o teu próximo. Tem um versículo da Bíblia em 1 João que fala assim: como que eu posso amar alguém que eu não vejo, se eu não consigo nem amar alguém que eu vejo? Sabe, a gente precisa entender isso. E isso é praticado muitas vezes nas nossas amizades. O que é amizade? A amizade é a essência da Trindade. A Trindade é a ideia de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. A amizade é a essência da Trindade. Por isso, a igreja precisa viver essa koinonia, essa comunhão. O individualismo pós-moderno é confortável. Deus quer que nos relacionemos uns com os outros, porque a sua essência é relacional. Sabe, eu não sei se você gosta, mas eu adoro ficar sozinho. Não sei porquê. Acho que é porque às vezes eu fico com tanta gente toda hora, né? E às vezes eu gosto de ficar sozinho, né? Eu gosto de ir no cinema sozinho, eu gosto de pescar sozinho. Não muito tempo, porque enjoa também, né? Mas assim, eu gosto de fazer algumas coisas sozinho, porque me faz refletir muitas coisas. A minha esposa um dia perguntou assim: por que você pesca tanto? Né? Não, é porque eu gosto de pegar peixe. Mas na verdade eu gosto de ficar sozinho, porque quando eu estou sozinho eu reflito sobre muitas coisas. Você precisa ser uma pessoa que pensa mais. Não deixe as pessoas enfiarem um monte de informação na sua cabeça e você ficar com aquelas informações na sua cabeça e aceitar tudo que as pessoas falam. Até o que eu falo, não aceita tudo que eu falo. Sabe, às vezes você precisa peneirar, você precisa fazer perguntas. Eu acho que uma pessoa inteligente é uma pessoa que sabe fazer pergunta. Uma pessoa que não sabe fazer pergunta é uma pessoa que não está interessada em saber. Lembra quando você tem uma aula na escola e o professor fala assim: alguma pergunta? Aí ninguém levanta a mão. Aí ele fala: de duas uma, ou você não entendeu nada, ou você entendeu tudo. Com certeza você não entendeu nada. E sabe, eu acho assim, quando eu não gosto muito de ser professor de aula, assim, de dar aula, assim, não gosto muito. Mas quando eu dou aula, eu gosto que as pessoas façam perguntas. Inclusive, quando vocês vêm aqui comigo e vocês falam: pastor, eu tenho uma pergunta. Cara, eu acho isso tão legal. Vamos bater um papo. Vamos conversar. Eu vou botar a minha opinião, você põe a tua, vamos trocar ideia. E eu acho isso legal. Sabe, a gente precisa ser pessoas que perguntam mais. Eu tinha um grupo de jovens que eu estava discipulando na minha igreja. Eu discipulei durante 2 anos. E a primeira coisa que eu fiz, quando eu comecei o discipulado com eles, eu dei um caderno. Eu trouxe um caderninho mó legal dos Estados Unidos. Ele é bem fininho assim, e vem com um lápis embutido nele assim. E eu dei um caderninho desse para cada um deles. E eu falei assim: esse aqui vai ser o caderninho das perguntas. E eu quero que toda semana você crie perguntas para a gente discutir. Sabe, nós precisamos ser uma geração que faz mais perguntas. As perguntas fazem você pensar. As perguntas fazem você refletir. Uma pergunta boa te ensina muito. Te ensina muito. Sabe, então seja pessoas que tenham perguntas, pessoas que não aceitam tudo de mão beijada, que engole tudo que as pessoas falam. Façam perguntas. Por quê? Porque assim você vai crescer. Porque assim você vai conhecer mais de Deus. Se você tiver mais perguntas para Deus, sabe, não é pecado você duvidar das coisas, cara, não é. Não é pecado. Às vezes a gente acha assim: nossa, eu estou duvidando que Deus existe, isso é um pecado. Não é, cara, não é. Não, será, sabe, eu tenho dúvida. Ontem eu esclareci algumas dúvidas muito legais
né? Uma das irmãzinhas aqui veio perguntar sobre o reino e sobre a graça. É duro chegar e explicar o reino e a graça em 3 minutos, é muito difícil. Mas, sabe, como é legal você ter esse tipo de dúvida. E tem várias coisas que eu falo aqui que você não entende, mas você não pergunta. Você guarda lá dentro e fala assim, quem sabe um dia eu vou entender o que é. Não, pergunta. Não tem só eu para responder também, né? Pode perguntar para o Hélio, pergunta para o pastor Vuzinho, pergunta para os tios aqui, os conselheiros, pergunta para eles. Pode perguntar. Não é pecado você perguntar, não é pecado você ter dúvida. Tenha dúvidas, sabe? Porque assim você vai crescer. Voltando para as nossas amizades, tem uma palavra, não sei se você já ouviu falar, que chama pluralismo. Eu entendo pluralismo como um lugar de pessoas extremamente diferentes. Não sei como que é na sua escola, mas às vezes você olha todo mundo de olho puxado e você pensa assim, é tudo chinês, né? Na verdade é tudo japonês, porque você fala, é tudo japonês, né? Mas na verdade assim, tem vários. Eu tenho um amigo que às vezes eu falava assim, eu tinha certeza que ele era chinês. Aí quando eu descobri que ele era da Indonésia, não era. Tem um outro que eu falava, eu tenho certeza que esse é chinês. Não, esse não é chinês, é do Vietnã. E tem o chinês, e tem o taiwanês, e tem o japonês, e tem o coreano. E tem várias diferenças. Você pensa assim, só porque tem olho puxado é tudo igual? Não é. Não é tudo igual. Cada um tem a sua cultura, é um pouco diferente. E às vezes não é só na questão do olho, talvez seja na questão da religião. Na sua escola talvez tenha gente que é espírita, tem gente que é católico, tem gente que é ateu, tem gente que não acredita em nada, tem gente que acredita só um pedaço de Deus, tem gente que já acreditou e não acredita mais. Isso é o pluralismo, é você viver num lugar onde existem muitas pessoas diferentes à sua volta. E aí é difícil, às vezes você pensa, como que eu posso ser cristão num mundo tão pluralista, tão cheio de diferenças entre nós? E sabe, volto mais uma vez a falar o versículo de Colossenses. Sejam sábios nos procedimentos para os que são de fora. Aproveitem o máximo as oportunidades. Sabe, quando a gente vive a nossa vida no meio pluralista, na sua escola, com várias pessoas diferentes, eu acho que uma coisa muito interessante, antigamente existia uma pulseirinha, né, que tinha as iniciais de o que Jesus faria. O que Jesus faria. E aí a pulseirinha ficava assim, a pulseirinha ficava no seu pulso. Olha que interessante, né, minha frase. A pulseirinha ficava sempre aqui à vista, para você ver assim, cara, você está numa situação estranha. Aí você olha para aquilo lá e você pensa, puxa, o que Jesus faria se ele estivesse agora no meu lugar? E eu acho muito interessante essa história, porque muitas vezes a gente precisa agir que nem Jesus, a gente precisa ter as nossas atitudes parecidas com a de Jesus. A palavra cristão tem esse significado de pequenos cristos, de seguidores daquele que é o Jesus Cristo. E ser cristão significa tentar ter as mesmas atitudes de Jesus Cristo. E nas nossas amizades, nesse mundo maluco, a gente precisa ter. E eu queria falar sobre um assunto, eu não sei quantos aqui têm amigos, talvez tenha até alguém aqui homossexual. Eu não sei se tem, mas assim, hoje em dia, essa classe de pessoas, dos homossexuais, ela está incrustada em todo lugar. E eu deixei alguns versículos aqui, anota no seu manual, né? Que são versículos que falam o que a Bíblia fala sobre o homossexualismo. Isso é muito importante para vocês. Vocês como cristãos, vocês têm que ter uma posição em relação ao homossexual. Alguns de vocês, não sei, né? Tomara que não. Mas assim, alguns de vocês têm curiosidade. Alguns de vocês acham que é interessante. E eu já tive um adolescente na minha igreja que ele estava querendo se considerar um homossexual. E eu falei assim, caraca, mas você não é homossexual? Ele falou, não, mas eu me atraio muito por essa ideia. Porque tem um monte de gente, os amigos dele são homossexuais. E aí eu tive um tempão com o cara. A gente sentou na cadeira e bateu o maior papo e tal, e a gente começou a trabalhar essa ideia, até que ele entendeu direito o que era. Que não era de Deus. E esses versículos, eles apontam para a ideia de que o homossexualismo é resultado de uma vida longe de Deus. E uma vida longe de Deus gera
a impureza sexual, gera a inversão de valores. Deus criou homem para viver com a mulher, não homem com homem, não mulher com mulher. Se essa ideia fosse muito legal, muito de Deus, se Deus falasse, não, esse é o certo, o mundo já tinha acabado. Por quê? Porque homem com homem não reproduz, mulher com mulher não reproduz. E aí um dia ia acabar o mundo. Esses caras iam morrer e ia acabar o mundo. Sabe, uma coisa interessante quando você encontra com um homossexual, às vezes a gente tem esse repúdio, sabe? A gente vê um homossexual e a gente fica meio assim, com nojo dessa pessoa. Não pode, pessoal. O que Jesus faria no seu lugar? Aliás, se Jesus estivesse hoje aqui no Brasil, aonde que ele estaria? Aonde que ele estaria? Sabe, eu acho que Jesus estaria na Cracolândia, eu acho que Jesus estaria no centro de recuperação de drogados, eu acho que Jesus estaria lá na Rua Augusta com as prostitutas. Sabe por quê? Porque Jesus, ele ama as pessoas. E você como cristão, você como uma pessoa que segue a Jesus Cristo, você precisa amar essas pessoas. Você pode não concordar com elas, mas você pode amar essas pessoas. Deus, ele odeia o pecado, mas ele ama o pecador. Não é verdade? Aí eu coloco um ponto aqui, né, muito importante, que a gente vê na mídia, a gente vê na internet, no YouTube, a briga que está tendo o político Marco Feliciano e o pastor Silas Malafaia contra os homossexuais. É uma guerra, né? É um se degladiando com o outro. E sabe, tudo que o pastor Silas Malafaia fala tem argumento bíblico e tem comprovação científica. Tudo que o Silas Malafaia fala tá certo, mas o jeito que ele fala tá errado. Então para mim, por mais que você esteja certo, se você fala da maneira errada, você também está errado. É como se vamos dizer que as minhas filhas estão aqui e elas estão brigando uma com a outra, estão gritando uma com a outra, e elas estão gritando. Aí chega eu, como pai, e falo assim: para de gritar! Caraca, o que eu estou fazendo? Eu estou gritando. Está entendendo? Aí as minhas filhas vão olhar para minha cara e falar assim: como assim? Meu cara está gritando e está mandando eu parar de gritar? Falar a coisa certa da maneira errada. Sabe, você pode ver uma falha de uma pessoa, mas tem hora certa para você falar, tem o jeito certo de você falar. Você não pode chegar para uma pessoa e já carcar argumentos e falar e acabar com aquela pessoa. Eu já vi uma entrevista do Silas Malafaia que ele estava debatendo no Ratinho com uma defensora do homossexualismo, não sei o que era. E, o Silas arrebentou com aquela mulher. Até o Ratinho falou assim: cara, pega o microfone, agora você vai ser o apresentador do programa, eu vou ficar sentado aqui te assistindo. Cara, ele arrebentou com a mulher. A mulher não tinha onde enfiar a cara. Será que isso é legal? Será que isso é legal? Será que Jesus, ele humilharia uma pessoa por argumentos certos que ele tem sobre aquele assunto? Sabe, para pensar. Hoje em dia, cada vez mais, você vai ter amigos homossexuais. Eu tenho amigos homossexuais. Eu tenho amigos, eles são meus amigos e eles sabem da minha posição. Eles sabem que eu considero o homossexualismo um pecado, porque eu acredito naquilo que a Bíblia fala, mas isso não me impede de ser amigo deles e de amar eles. Não me impede. Sabe, a gente precisa entender isso. Deus precisa restaurar as nossas vidas. E talvez nessa área do homossexualismo, é preciso de uma restauração. Tem um pastor que foi meu professor de seminário, que na igreja dele entrou um cara que era homossexual. E ele debateu várias vezes com o pastor, e não foi o argumento verbal e inteligente que fez o cara entender que ele estava errado, foi o próprio Espírito Santo de Deus. Porque quem convence a gente do pecado não é um cara que fala bonito, não é um cara que sabe muito da Bíblia. Quem convence do pecado é o Espírito Santo de Deus. Enquanto você não deixar o Espírito Santo de Deus entrar na sua vida e falar com você, você não vai reconhecer que você tem pecado na sua vida. E esse pastor, ele conversando com esse cara, ele reconheceu que ele estava errado. Mas ele não tinha atração por mulher.
Então ele decidiu ficar sozinho. Ele falou assim, não, tá bom, eu entendo que isso é errado, eu não quero mais isso na minha vida, eu não tenho atração por mulher, mas assim, eu quero que Deus me restaure. E o cara já está há 3, 4 anos trabalhando com esse cara. E esse cara está indo na igreja, e ele está fazendo, servindo, ele está buscando a Deus, e Deus está, aos poucos, está trabalhando no coração dele. Mas você vai ter pessoas assim ao seu redor. Você precisa tomar cuidado, porque no meio do nosso pluralismo, no meio dos nossos amigos, da nossa sociedade, você vai ter esse tipo de relacionamento. E um outro relacionamento que eu queria falar para vocês é o relacionamento de namoro, né? Eu não vou falar do namoro do mundo, eu vou falar do namoro cristão, aos olhos do cristianismo, aos olhos da Bíblia, aos olhos daquilo que eu conheço como vida cristã. Então eu vou dar minha posição em relação ao namoro cristão, tá? Então o namoro cristão é um período de conhecimento mútuo, conhecimento da alma, conhecimento do coração, mas nunca do conhecimento físico. No namoro não é para conhecer fisicamente a pessoa. Não é para você ver, apalpar e ver, nossa, o que é isso? Não, não é. Não é. Tua mão é para ficar no bolso, tá? No máximo você vai segurar na mão, né? Mas assim, nada de ficar acariciando e tal, deixa eu te conhecer. Não, não pode, cara, não pode. No namoro, o namoro cristão não foi feito para isso. Na minha ideia de namoro, eu entendo que o namoro cristão, ele sempre tem o intuito de casar. Ele sempre tem o intuito, quando eu namoro com alguém, eu namoro para casar. Claro, se não der certo, a gente termina o namoro e aí você vai procurar uma outra pessoa. Mas todo namoro cristão tem o intuito de casar. O namoro cristão não tem intuito, estou com vontade de dar uns beijos, né? Aí você vai procurar alguém para dar uns beijos. Não, não é, isso não é namoro cristão. Por isso que ficar, né? Ontem eu estava conversando com uns rapazes, eu falei assim, não, ele falou, e ficar? Ficar é pecado. Por que ficar é pecado? Porque, você só quer aproveitar daquele momento, né? Até veio uma questão assim, não, mas e se ela quiser? Então, vou fazer uma caridade. Fala sério. Fala sério. Se você sabe que é errado, não faz. Não, mas coitada, ela quer tanto. Não faz, cara, não faz. Sabe, porque se você sabe que é errado, e eu estou falando para vocês, o pastor Joel está falando para vocês, você pode não acreditar, você pode duvidar, né? Você não tem obrigação nenhuma de aceitar o que eu falo, mas o pastor Joel está falando, ficar é errado. É errado. Não é para ficar, porque não é de Deus. É uma brincadeira de sentimentos, é só para a gente aproveitar a nossa carne, é só para a gente experimentar dar uns beijos, dar uns amassos, tal, não sei o que, num clima legal. Mas sabe, pensando no namoro, por isso que eu falei que nunca no conhecimento físico, as descobertas físicas são para depois do casamento. Tem pessoas que falam assim, não, Joel, mas é que, sabe, eu preciso dar uma treinada para não fazer feio depois do casamento. Não existe isso. Sabe, você vai casar virgem, e lá no seu casamento você vai experimentar o sexo, porque ele foi feito para ser feito com pessoas casadas perante aos olhos de Deus, casadas perante os olhos da sociedade, e o casamento o sexo foi feito para ser realizado depois do casamento. Sabe, a Bíblia, meu conceito de sexo na Bíblia, né, existe muito. Eu trouxe um livro que chama Ética Cristã, que eu fiz uma aula no seminário chamado Ética Cristã, foi muito legal. Mas sabe, para mim, o sexo já é o casamento. Porque a Bíblia no Velho Testamento, ela fala assim, quando duas pessoas se tornam uma só carne. Essa união de se tornar uma só carne, para mim é o casamento. Por isso que quando Jesus encontrou com aquela mulher samaritana, aí bateu um mau papo sobre a água, me dá água, que água que você quer? Eu quero água viva, água que eu não vou ter mais sede e tal. Depois daquela conversa da água, Jesus chega e fala para ela assim, então vai lá e chama o teu marido. Aí a mulher fala assim, pô Jesus, mas eu não tenho marido. Aí Jesus fica contente, ele fala assim, muito, muito bom, muito sincera da sua parte, porque você não tem marido. Você teve 5 maridos, e o marido que você está agora, não é teu marido. A ideia que Jesus está falando aqui, não é que ela casou de branco, que teve uma festa de casamento 5 vezes e 6 vezes com o cara que ela está.
foi que ela fez sexo com 5 pessoas e estava fazendo sexo com um cara agora. Eles se tornaram uma só carne. Meu, quantas vezes você vai casar na carne para um dia você falar assim, pô, não era isso? Sabe, você não foi feito para fazer sexo antes do casamento. O sexo não é só para reproduzir também, né? Vou fazer sexo só para reproduzir, para fazer filho. Não, o sexo é um prazer para ser feito, para ser experimentado depois do casamento. Quando você namora para conhecer a pessoa na alma, você conhece a pessoa no coração. Aliás, tem um site, eu gosto muito desse cara, né? Esse site chama Sola Escritura. Pô, agora sumiu, mano. Mas ele traz muito dessa ideia de namoro cristão. Eu acho muito legal, cara. Coloca aí, solaescritura.org. Né? E esse princípios para o namoro cristão, solaescritura-tt.org. Ele fala, é muito legal esse texto que esse pastor escreveu, um pastor da Igreja Batista. Ele fala de Deus para um namoro bem-sucedido. Vejamos alguns requisitos, outro tema, vejamos alguns requisitos importantes para começar um namoro. O que você precisa para começar um namoro? Como continuar um namoro cristão? Você começou a namorar, como continuar ele? Qual o perigo de acariciar? Né? Então ele fala tudo direitinho aqui, ó. Quando você fica acariciando muito o namorado, a namorada, isso mata a espiritualidade de ambos os namorados. Pode fazer com que fiquem cegos para os valores verdadeiros e as virtudes de cada um. Sabe, quando a gente está no namoro, eu acho que não é errado beijar, né? Mas eu acho assim, você precisa ter um certo controle. Por quê? Porque do beijo o negócio começa a esquentar, e aí acaba indo para fazer o sexo antes do casamento. Que eu acho isso errado, porque o sexo foi feito para ser feito depois do casamento. Ah não, Joel, mas eu tenho certeza que eu vou casar com ela, né? Então, se eu fizer, eu tenho certeza que eu vou casar com ela. Não vai, está errado. Porque você tem que estar casado perante aos olhos de Deus. Aí é uma questão que eu estou falando com o vizinho aí, que a gente está tendo uma certa discussão sobre o casamento civil e o casamento na igreja, o religioso. Mas assim, na minha concepção, falando na minha concepção, não precisa aceitar ela, mas na minha concepção, você precisa ter a bênção uma bênção espiritual, de uma ordenança espiritual, precisa ter testemunhas olhando aquele casamento e abençoando aquele casamento para depois você experimentar o sexo. E é muito importante. E poucas pessoas na igreja vêm falar isso para vocês. Sabe, eu fui num acampamento lá em Maringá, e não sei porque Deus falou para eu falar com os jovens sobre isso. E eu falei com eles. E sabe o que é interessante? Você não vai abrir seu coração, se você já caiu no seu namoro e você já fez sexo antes do casamento, e você quer pedir um conselho para uma liderança, você nunca vai falar isso com o pastor da tua igreja, porque a tua igreja não é muito grande. Todo mundo conhece todo mundo lá. E se o seu pastor soltar para tua mãe? Vixe, aí o bicho pega, né? Mas o que era legal, que Deus falou para mim, Joel, solta esse assunto. Por quê? Porque você é um pastor de outra cidade. Você é um pastor de outra igreja. E aí talvez esses jovens, eles vão se abrir com você. E eu achei muito legal, porque eu separei a gente fez um workshop só para falar disso. Eu não destrinchei o negócio do namoro, do sexo, o intuito não é ficar falando só sobre isso. Mas sabe, eu fiz um workshop só sobre esse assunto com eles. Sabe o que aconteceu? À noite, vieram vários falar comigo. Eu até falei assim, depois que acabou o workshop, eu e minha esposa, a gente orou junto pelos jovens, e eu e minha esposa, a gente falou assim, a gente vai estar nesse acampamento, aqui disposto para conversar com quem quer conversar sobre esse assunto com a gente. Cara, veio vários jovens à noite, vários. Sabe, não é porque você é crente que você vai na igreja que você não vai cair nesse erro. Você tem que tomar muito cuidado, porque no namoro o negócio esquenta. Eu falo assim, pode beijar? Eu acho que pode, porque beijar não faz filho. Mas o sexo é uma coisa que Deus guardou para você fazer isso só depois de casar. Só depois de casar. Eu já estou esperando falar com minha filha.
Sabe, quando minha filha começar a namorar com 30 anos, eu vou falar um monte de coisa para ela. E ai do moleque que vier pra cima de mim falando, ô tio, quero falar com você. Fala, não, mano, não. Mas sabe, é importante você, eu acho assim, um chamado missionário que eu tô tendo na minha vida, sabe, é salvar a próxima geração de vocês. Aqui eu conheço alguns pais de vocês, né? Eu conheço alguns pais de vocês, eu acho interessante, sabe como a gente vai salvar, como que eu vou salvar, ajudar a salvar a próxima geração? Ensinando vocês o que é certo, e vocês vão ensinar para os filhos de vocês o que é certo, porque um dia eu vou estar aqui com 60 anos, eu vou vir na Inter, e eu vou pregar para os seus filhos, e eles vão falar, tio, você pregou para o meu pai quando ele veio na Inter. Nossa, meu Deus do céu. Hoje já tem isso, né? Hoje já tem os filhos do André e da Joana, filho do pastor Tico, tá aí. E aí eu conheço eles. E eles são meus amigos, são mais ou menos da minha idade. Não, são mais velhos, vai, por favor. Mas, sabe, e como que a gente salva a próxima geração? Ensinando vocês o caminho. Ensinando vocês como viver. Sabe, eu amo muito vocês. Eu quero que vocês tenham uma vida pura. Eu quero que vocês casem virgem. Eu quero que vocês mantenham a pureza de vocês, para vocês viverem o Evangelho de Jesus Cristo na íntegra, para vocês formarem uma família feliz. E você que já caiu nesse erro de fazer sexo antes do casamento, é possível Deus restaurar a sua vida. Sabe, é possível Deus restaurar tudo isso na sua vida, porque Deus quer que você mantenha uma vida pura. Quando você abre no Salmo 119, anota aí Salmo 119, no comecinho do Salmo 119, a palavra fala o seguinte: como pode o jovem manter puro o seu coração? Cara, essa frase é fantástica. Como que pode o jovem manter puro o seu coração? Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Por isso esse manual que você tem na sua mão, guarda ele. Abre ele de vez em quando para você lembrar dos versículos, das conversas que a gente teve aqui no acampamento, que são muito importantes. Agora, voltando... outra coisa, a última coisa em verdinho que eu ia colocar aqui. O namoro é uma coisa muito importante para vocês hoje. Hoje, eu quero que vocês guardem o quadrinho verde. O quadrinho verde é muito importante para vocês hoje. O namoro trava o período de amizade. Isso é verdade, pessoal. O namoro trava. Por exemplo, você resolve namorar com alguém aqui, né? Aí você vai namorar com alguém, aí você namora. Cara, você não pode mais ficar conversando com as outras menininhas assim à vontade. Ela não vai deixar. E aí depois ela vai falar assim: ai, você não tem tempo pra mim, né? Aí você tem que ter tempo pra ela. Aí no acampamento, aí você quer jogar bola, né? Quer jogar bola? Não. Você vai ficar comigo. Isso piora quando casa. Mas assim, eu digo que o namoro, ele trava as amizades e o período de vocês, sabe? Eu acho que a idade da maioria de vocês não é hora de namorar. Não é porque eu sou velho, não é porque eu sou pai, que minhas filhas só vão namorar com 30 anos, não. Mas, sabe, o período que vocês estão hoje é um período que é importantíssimo para você fazer amizades. Desde os 16 anos eu queria namorar. Nossa, eu queria muito namorar, né? Até os 16 eu não sabia muito conversar com menina e tal, assim. Eu tinha maior vergonha, eu ficava vermelho, suando. É engraçado que, sabe o que acontecia? Quando eu conversava com menino... Eu sei que você vai rir, mas assim... Eu suava só da metade pra cá. Eu não sei, eu não tenho explicação para isso, né? Um dia eu vou pedir alguém para me explicar, mas eu suava só da metade pra cá. Essa metade não suava, só essa suava. E eu tinha a maior vergonha de falar com as meninas, sabe? Aí com 16 anos eu comecei a conversar com ela. Até falei pra vocês que um dia me falaram que uma menina estava afim de mim. Eu dei mó risada, nossa, fala sério, né? Mas assim, aí eu comecei, todo o meu aniversário, sabe quando você vai cortar o bolo? Aí você não faz um pedido? Dos 16 anos até os 23, eu fazia assim: esse ano eu quero namorar. Tchuf. Esse ano eu quero namorar. Tchuf. Ah, errei, é de baixo pra cima. Tchuf, né? E eu sei lá, todo ano, desde os 16 anos, que eu queria namorar. E eu pedia pra Deus: Deus, deixa eu namorar. Nunca que vinha alguém, nunca conseguia namorar. Até um dia, eu acho que eu tinha uns 18 anos. Tinha uma menina que gostava de mim da minha igreja.
E eu gostava dela. Cara, a gente foi lá pro pastor, falou, pastor, eu gosto dela, ela gosta de mim, a gente queria namorar. Aí o pastor falou, então namora, Deus te abençoe, vai com tudo. Com tudo não, devagar. Aí, foi muito engraçado. Aí a gente falou assim, tá bom, amanhã a gente vai sair. Aí, no dia seguinte, a gente saiu. Quando a gente saiu do cinema, a gente olhou um pra cara do outro, a gente falou assim, cara, não vai dar certo. A gente é muito amigo pra ser namorado. E eu não tô sentindo, você tá sentindo paz que não é pra gente namorar? Ela falou, tô. Tá bom, então não vamos namorar não, vamos continuar amigo. E aí, mais uma vez, deu certo, né? Mas sabe, eu fiquei durante, assim, sei lá, uns 6, 7, 8 anos pedindo para Deus uma namorada. E nunca deu certo. Mas hoje eu tenho 3.000 amigos no Facebook. Sabe, eu acho que Deus não queria, Ele não estava permitindo que eu namorasse, porque era um tempo que eu precisava fazer amigos. E sabe, depois que eu conheci a Jesus, foi muito mais fácil de conhecer as pessoas, de ser amigo das pessoas. E eu fiz amizades tão preciosas. Amizades tão preciosas. Sabe que eu tenho tanto amigo que o dia que eu fui casar com a Débora, ela falou assim, Joel, faz uma lista de casamento. Na minha lista tinha 1.200 pessoas. Ela falou, negativo, negativo. Né? Mesmo assim, no meu casamento tinha 900 pessoas. Sabe, e eu falava assim, não, Débora, não me importo de o meu casamento ser com esfirra do Habib's e Guaraná. Mas eu quero que todos os meus amigos estejam lá, né? E ela falou, João, não dá, é fisicamente impossível, né? É fisicamente impossível. E aí eu tive que selecionar, é muito chato selecionar. Falei, não, esse eu não vou chamar, esse eu vou chamar, esse eu não vou chamar, né? Mas sabe, o período que vocês têm é o melhor período para você fazer amizades. A hora que você começar a namorar, vai travar tudo, cara. Vai travar. E você não vai conseguir mais fazer amigos. Ah, João, eu não quero fazer amigo, eu quero ter uma namorada. Não. Sabe, aproveite esse tempo para fazer amizade. Quando você estiver mais velho, sabe, depois, como eu falei, uma menina da minha igreja está prestando vestibular agora. Eu falei para ela, não é hora de você namorar, é hora de você estudar. Mas quando você entrar na faculdade, de repente lá vai ficar um pouco mais light, você vai poder fazer isso. Eu conheço um cara chamado John Stott. John Stott é um teólogo fantástico. A teologia dele é fantástica, os livros que ele escreve são fantásticos. Ele escreveu livros sobre os livros da Bíblia, Romanos, Atos, sei lá. O John Stott era um cara muito legal. E sabe, ele morreu, acho que ele morreu ano passado. E ele morreu solteiro. E alguém perguntou para ele assim, ô John Stott, por que você não casou? E ele deixou bem claro, ele falou assim, não... Deus tinha colocado no meu coração para eu trabalhar esse dom que eu tenho de estudar a Bíblia, de estudar a teologia, para formar novas lideranças e ajudar eles a entenderem melhor a palavra. E ele morreu solteiro, mas ele morreu com esse chamado. Deus colocou no coração dele a importância dele ficar sozinho. É o dom do celibato, né? Mas eu acredito que ninguém aqui tem dom do celibato, em nome de Jesus, eu acho. Sabe, você vai casar. Você vai encontrar uma pessoa legal. Deus vai abençoar a sua vida. Sabe, e quando a gente procura uma pessoa, geralmente a gente faz uma lista. O que eu quero na pessoa? Mas sabe, mais importante do que você ver o que a pessoa tem, talvez seja de você ser a pessoa que você gostaria que as pessoas encontrassem. Como que eu deveria ser para que a pessoa encontre em mim uma pessoa legal? Terminando essa nossa conversa, nossa, 12:10, cara, você deve estar morrendo de fome, né, desculpa. Mas, sabe, para terminar essa conversa que a gente começou falando de viver no mundo, e a gente vive nesse mundo, o texto de João, capítulo 17, 13 a 19, diz assim, agora eu vou para ti, Jesus está indo para a glória com o Pai. Agora eu vou para ti, mas digo essas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo, em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Jesus, quando ele estava indo para a glória com o Pai,
Ele falou isso pra gente: pessoal, vocês estão no mundo, mas vocês não são do mundo. O mundo vai te perseguir, mas lembra, eu venci o mundo e eu estou com vocês. Eu quero que vocês vençam esse mundo. Eu não quero que o mundo engula vocês. Eu quero que vocês vençam o mundo com a fé que vocês têm em Jesus Cristo. Vençam o mundo com a convicção que vocês têm da verdade que você tem em Jesus Cristo, das verdades que Jesus Cristo tem em você. E última coisa que eu vou falar hoje, Romanos 12, 1 e 2 diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes que pelas misericórdias de Deus se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão desse mundo. Não se amoldem ao padrão desse mundo. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não se amoldem a esse mundo. Sabe, amoldem-se a Jesus Cristo. Amoldem-se à verdade da palavra. E vai ser difícil, não vai ser fácil. Mas amoldem-se à palavra de Deus. Amoldem-se a Jesus Cristo. E você vai vencer o mundo, porque Jesus Cristo venceu também o mundo. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por esse momento da palavra. Obrigado, Deus, porque o pessoal estava acordado hoje. Obrigado, Deus, porque o Senhor se importa tanto com a gente, que o Senhor toca até em assuntos que a gente não costuma falar muito, mas que nesse acampamento a gente pode conversar um pouco sobre esses assuntos. Pai, eu oro por pessoas aqui que têm amigos homossexuais. Eu oro, Deus, para que o Senhor dê sabedoria para todos nós, para que nós possamos amar essas pessoas, para que elas não se sintam excluídas por nós, mas que elas se sintam incluídas no nosso meio, incluídas no nosso meio, que elas se sintam amadas, e que não nós, mas que o Teu Espírito Santo, Pai, possa convencer essas pessoas do pecado. Aliás, todos nós temos pecado, e todos nós precisamos da confirmação, da revelação do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas sobre o pecado, para que possamos nos arrepender e viver uma vida santa. Nos ajuda, Deus, a não nos amoldar com esse mundo, não conformar com esse mundo, mas Deus, transforma a nossa mente, transforma o nosso coração, transforma o nosso viver, para que possamos viver a cada dia a Tua graça e a Tua pessoa. Queremos viver aquilo que o Senhor faria no nosso lugar, no nosso meio. Abençoa, Deus, cada pessoa aqui. Eu oro, Senhor, para que o Senhor dê força para cada um de nós, para vencermos o maligno. O Senhor dê forças para cada um de nós, para mantermos as nossas convicções e a nossa fé em Jesus Cristo. Abençoa cada um aqui, Senhor, com a Tua mão poderosa, Senhor. Te agradecemos e Te louvamos. Tudo isso em nome do Senhor Jesus. Amém.